Fala pessoal, no back de hoje a gente vai falar de como a tecnologia pode influenciar aí o futuro dos esportes, né? Então, baseado na notícia que a gente viu no artigo, a gente vai deixar indicado na descrição, sobre uma bola de futebol com sensor, né? Explica um pouquinho mais aí, Bira, como é que é essa bola? A bola vai ter um chip, né, gente? Vai ter um chip lá dentro. Já teve tecnologia passada, né? Que já disseram sobre isso, né? Sobre gols que foram mal marcados. A bola entrou e saiu. Quantas Copas do Mundo, Silas, a gente teve aí? Que teve gol, acho que da Holanda, de outros países aí, né? Que literalmente, você vai ver depois, a Inglaterra já foi eliminada várias e várias vezes com gol, né? Com gol que era, mas não era, né? Acabou sendo desmarcado. Então, a bola com chip, né? Iria ajudar nesse aspecto, mas inicialmente essa tecnologia na Copa do Mundo de 2022 vai ser usada para quê? Para um método semiautomático de VAR, entendeu? De impedimento. Vai estar talvez atrelado a linhas do campo, né? E aí junto com os jogadores vai estar comparativamente falando, já vai ser automático, vai mandar exatamente onde a bola está e a linha dos jogadores, né? E qual a distância que o primeiro jogador está, né? Ou assim por diante, né? Dá a entender isso, né? De como vai ser a tecnologia. Para gol também. Então, para gol não cravou no artigo. A única coisa que eles falaram é o VAR semiautomático, que é o Teve VAR, uma, entendeu? Que é para você teve pegar uma- impedimento para não ficar tanto tempo parado. A gente está tendo um problema atualmente que os caras não podem nem comemorar gol direito, né? Porque tem que ficar esperando para ver se teve algum problema, né? Se teve impedimento, se teve falta dentro da área, né? E aí talvez eliminaria metade ou 2/3 dos problemas com impedimentos semiautomáticos, né? Já falando de cara, ó, foi ou não foi, né? De acordo com as regras. Entendi. Precisaria no sentido de melhorar, né? Porque às vezes fica frustrante, né? E o que O- a gente pode pensar assim? Vamos falar assim de vários esportes, né? Aqui nossa pauta aí pode ser em relação a diversos esportes diferentes. Não vamos englobar todos eles, mas vamos pegar uns principais, o que está mais em voga, né? Atualmente. Futebol que poderia melhorar, Silas. A gente falou ali da bola dentro do gol, né? Talvez ali um campo no futuro que seja todo responsivo em relação à chuteira e o gramado, né? Todo o gramado ser mapeado embaixo com chip, né? Ter chips em várias partes diferentes, né? O tipo de um tapete artificial embaixo, né? Que a partir do momento que os caras vão pisando, né? Mostra o posicionamento deles dentro do campo, até para fazer estatística de jogo, estatística automática, né? Mapa de calor, sem ter que pegar, né, uma imagem, a imagem tracejar o cara numa imagem de vídeo, né? Mas automaticamente, à medida que ele for pisando no gramado, vai mostrando se ele corre mais ou menos, né? Se ele realmente ele recebeu a bola na frente, ou se o lançamento dele foi de quantos metros de fato, né? Se o chute ali foi em que parte da chuteira, se foi proposital ou não, né? Como o do Gaúcho em 2002. E N outras coisas que você pode melhorar ali. Talvez chipar bandeirinha de escanteio, né? Que pode dar algum problema, né? Você colocar até para a gestão do árbitro, né? Para você reduzir as tarefas, né? Reduzir o número de árbitros no campo, né? Chegar um momento que os bandeirinhas eles não sejam mais necessários, né? Porque tudo vai estar tão automatizado, só vai ter o juiz e a cabine lá em cima, né? Ou até talvez não ter o juiz, né? Vai saber, né? Se a bola saiu ou não também seria interessante, né? Às vezes Exato. acontece, porque saiu inteira, não, metade e tal. E é possível que chegue no nível de não precisar de auxiliares, né? Mas ainda o árbitro, ainda que seja como um condutor simbólico da partida, né? De estar apitando, de conversar com os jogadores, né? Explicar, ó, foi, deixa disso, né? Que nem diz o querido lá, né? E Os argentinos iam arranjar um jeito de jogar um cara para dentro, né? A gente já sabe, né? O que rola, né? aí, então, o meu medo é que quanto mais você enche de tecnologia, eu acho, do jeito dos modos que tá, fica mais fácil de manipular, né? Para quem gosta de manipular resultado. Então, não sei, tiver um software que consegue fazer hackear o negócio, fazer acusar o gol, ou não, né? Então, eu falei assim, opa, vai ter jogo aí, jogo importante, você não precisa mais comprar juiz, né? Hackeia o sistema, hackeia o software, acusa gol e tal, e vocês têm como apurar depois, né? Isso aí é muito interessante que o Silas falou lá na frente, né? Quando já tiverem eliminado tudo, né? Só tiver a parte eletrônica. Hoje em dia vai ser o semiautomático, ou seja, eu acho que vai ter ainda a cabine lá no fundo olhando para testar a tecnologia, claro, né? Mas vai assinalar ali que teve impedimento. E aí vai ter o olho humano, né? Para fazer a triagem, né? O tira-teima, né? Então ainda não vai ser completamente assim, né? Talvez aí a gente pensando aí, acho que, se eu não me engano, o estádio do Atlético Paranaense tem câmera com leitura facial. Então, talvez ali, né, a gente já tem aplacado dentro dos sistemas, eu não sei se isso vai ser permitido ou não, né, no futuro, mas você ter leitura facial e labial dos jogadores automática por inteligência artificial de tudo que eles fazem dentro do campo, né? E aí eliminar ou culpabilizar qualquer coisa que seja feita dentro do campo, de qualquer tipo de xingamento, né? A qualquer tipo
de até postura corporal, né? Se cometer um crime dentro do campo, se o cara chutar a cabeça de alguém para descobrir se foi realmente proposital ou não, tudo, né? Que você fizer dentro do campo, se tiver todo mapeado, tiver com chip em tudo quanto é lugar, né? Ou talvez uma malha, né? De alta tecnologia em quase tudo, né? Os materiais foram feitos, né, de forma artificial, desde as traves, né? Tudo que é composto, chuteira, tudo, né? Virar para esse lado. Vai acabar com uma coisa que é interessante do futebol, né? Que é a discussão de bar, discussão de casa, né? Tem coisa que não vai ter mais discussão, porque vai estar muito claro, né? E vai ter outras que talvez abram margens para acontecer algum tipo de problema no meio do caminho, né? Pode ser no futuro que alguém queria hackear o sistema, ou até aquela chuteirinha marota ali, ó, falhar um pouquinho, né? Só um pouquinho da malha dela ali, né? Só para não pegar o solado, né? E o cara partir direto, né? Sem ter impedimento. Pode acontecer isso. Qual outras sugestões você acha, Silas, que pode acontecer em outros esportes? Você estava falando do futebol americano, né? O futebol americano tem às vezes que gera bastante polêmica dependendo da situação, se a bola pingar no chão, anula a jogada, né? Não sou especialista no regulamento, mas assim, aprendi de assistir, né? Então, será que tem como pôr um sensor e fazer o sensor do campo diferenciar quando é o toque da bola e não quando é uma pisada de chuteira, uma mão, um negócio assim, né? Que seria legal, né? De você ver, pô, pingou ou não. Teve jogos que eu vi já assim emocionante que é diferente o americano, né? O futebol americano joga no telão, o estádio todo vê, então tem uma pressão em cima do juiz, né? Pô, tá todo mundo vendo, não sou só eu. Queria que isso viesse pro futebol, né? Quando tivesse revisão de lance, que fosse pro telão e pra TV, para todo mundo revisar junto, né? E coibir um juiz aí mal intencionado, né? De pender para um lado ou para o outro. Então seria legal ter esse sensor, né? Para pegar esses toques de chão, que às vezes já viu o cara se matando para pegar a bola assim, se joga no chão. O vôlei tem isso também, né? Daria para entrar mesmo tipo de tecnologia, né? Que é registrar o toque da bola no chão ou não. Tem os tiratemas que a gente vê, né? Quando pede desafio, né? 2 ou 3 tem no vôlei, no tênis, que para ver se bateu na lasquinha no canto, né? Da fita, né? Ou do limite da quadra e tal, que já existe atualmente para tirar tema, mas não é usado para tudo. Você pode só pedir 3 desafios, né? Em cada um deles, limita, né? Para a pessoa usar só realmente quando for necessário, porque senão o jogo fica muito picotado e parado. Será que se a gente tiver uma responsividade maior dos sistemas, né? Tiver uma coisa assim, bateu, já sabe, tal, já avisa, né? De imediato, ou poucos segundos, né? Já volta, né? Exato. Acho que as tecnologias aí ainda não estão nesse nível, ou talvez eles queiram eliminar, né? Qualquer tipo de reclamação e de tempo parado, né? Desses jogos, né? Porque muitas vezes você ficar parando, reclamação, e vai de um lado e de outro, e tem jogadores que são notoriamente famosos por ficar picotando e parando o jogo, né? A tecnologia talvez não tenha acompanhado a ponto de qualquer um pode perguntar a qualquer hora ou a resposta ser de imediato, né? Por isso que eles estão falando ali, um VAR semi-automático, porque o VAR atualmente está parando muito o jogo, né? E está estendendo demais. E eu falo mais no Brasil, fora do Brasil as respostas têm sido bem rápidas, né? Tem demora, mas não no nível do Brasil, que o cara fica parando lá e põe a mão no ouvido, o cara vem falar no ouvido dele e fala para parar, né? Segura e fica ouvindo mais um Que o tanto. árbitro, o VAR veio com a lei burra, né, cara? Com a regra burra, que se o juiz apitar o retorno do jogo, não pode mais interferir. Deixa o jogo correr e depois, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, né? O VAR falou isso. Meio burro isso, não é, cara? Eu, Se eu, o eu achei, eu achei meio estranho, pra mim. A gente viu um jogo hoje, do nosso time ali, e eu vi em outros jogos também. Tinha passado o lance, e eles foram revisar lá, né? Ele parou um pouquinho para revisar se tinha pênalti lá no outro lance. Não deram pênalti, mas assim, passou do lance, ele deve ter apitado. Não sei o que rolou, né, ali, mas eu acho assim que dentro do propósito que a gente tem do jogo, das regras que a gente tem no jogo, falando do futebol, eu acho que ainda tem espaço para avançar, mas tem certas coisas que podem acabar com a graça do jogo, né? Isso é óbvio, né? Tem gente que vai pensar Uhum. isso. Se você pensar no futebol americano, tem alguma outra que você pensa? Capacete. Será que podia colocar em alguma coisa na indumentária do jogador? Colocar alguma coisa, aliás, camiseta no futebol, tanto que é puxada, para o cara descobrir se o cara tem lesão ou não de verdade, né? Tanto de flopper que tem nos jogos, né? Os caras fingem lesões que não existem. Será que no futuro a gente vai poder ter um tipo de tecnologia que olha assim, esse cara aí tem lesão em tal, em grau tal, leitura Não, de mas isso aí é calor do fácil de corpo? acabar. É só parar é só parar o tempo toda vez que tiver uma falta. Acabou, o cara vai levantar rapidinho. Porque hoje o cara ficar no chão, ele sabe que o tempo tá queimando tempo, tá Eu queimando vou, tempo. eu vou falar do nosso famoso queixoso narigudo, né? O nosso querido porta-redes lendário do nosso time. As pessoas que são entendedoras entenderão. Ele ama fazer um negócio desse. Eu tenho raiva porque eu não gosto de antijogo, mas ele se joga no chão e tá se lixando pro tempo. Por quê? O que ele quer?
Ele quer, quando o jogo começa a vir muita bola para cima dele, para ele defender, ele quer que o jogo amance para o lado dele, né? Ele quer esfriar o jogo. Então ele não tá ligando pro tempo. Ele tá ali para fingir uma lesão, que ele não tem muitas vezes, né, supostamente, e para segurar o jogo, entendeu? Isso talvez não acabe, talvez você ter uma leitura corporal, né? Mostrar assim, ó, tá mais quente ali naquela parte, realmente dá para mostrar que tem uma lesão, uma leitura, né, de calor dos jogadores em campo para realmente saber se tem, para agilizar o jogo, né? A gente reclama tanto. Tem lugares assim que vai ser difícil porque o clima é quente, né? Inclusive aqui no Brasil e na África, né? É muito quente no Oriente Médio, no sul da Ásia, que vai ser difícil, né? Os caras, eu lembro até hoje da seleção espanhola jogando no Nordeste do Brasil, parecia que estavam jogando em câmera lenta, cara. Os caras estavam passando um perrengue danado com a temperatura, escaldando, né? Que era úmido, né? E quente ao mesmo tempo, né? Então pode acontecer isso. A gente quer acabar, tornar o jogo mais rápido, mas muitas vezes os caras também dão uma segurada no jogo porque o clima é difícil, né? Ainda mais com aquecimento global, né? Vai saber se não vai ter aí lugar que vai ter que ser climatizado, né? As arenas nos Estados Unidos são todas climatizadas, né? Só falta agora passar da climatização para controle geral da arena, né? Linha, se o cara pisa com o tênis dele no basquete na linha, né? Se na hora que ele arremessa, bate na parte de trás da cesta, né? Que é um dos problemas, a bola se comunicar, né? Com a parte de trás da cesta, ter tudo mapeado, né? Talvez hoje em dia você tem tiratema também, né? Com câmeras de vários ângulos diferentes quando tem uma falta ou uma infração, né? Eu acho que talvez jogo de contato seja mais difícil porque você teria que cobrir o cara inteiro, né? De algum tipo de pano e tal para inviabilizar isso. Aí acaba com os movimentos dele atualmente, né? A gente não tem ainda uma coisa que seja imperceptível, né? Uma película que seja, né? Mínima e tal que cubra o cara. Mas assim, contatos, tapa na cara, soco, chute, né? Contatos físicos entre seres humanos vai ser mais difícil, eu acho, com o tempo, né? Mas uma camiseta se consegue colocar, né? Calção, E é meião. legal aí, pensando no atleta, você falou de colocar alguma coisa, me veio essa ideia na cabeça. Às vezes você coloca assim um chipzinho, alguma coisa, para você ter os médicos ali da equipe, um monitoramento do jogador, alguma coisa que acuse, né? Porque, pô, hoje um smartwatch faz isso, né? Pro cara, ó, esse cara aqui tá com a frequência cardíaca dele, tá perigoso, pode ter um infarto, né? Avisa o cara, lembra quando o Serginho morreu, cara, do São Caetano? Lembro. Esse é um negócio que acusa ali, né? Falando, ó, fulano, vem pra cá, vem pro oxigênio aqui, ó, respira um pouquinho, calma, substituição, né? Porque o futebol, né, o esporte do modo geral, tá indo para um nível de intensidade muito alto o tempo todo, né? Atualmente, eu não sei se as pessoas percebem, eu não sei se tem todos os jogadores, mas acho que a maioria deles tem um dispositivo que parece que é um GPS para ter dados estatísticos do jogador ao longo do tempo, né, ao longo do jogo. Então você vê que o cara levanta a camiseta, hoje teve, né, no jogo, o zagueiro, que estourou a cabeça lá, ele levantou, tava com uma faixa preta na parte de cima aqui. Aquilo ali é uma forma de tracejar e de colocar todos os dados que ele fez dentro de campo para o scout ter acesso a isso. Então talvez tenha um scout da parte médica, né? O cara colocar ali não só, né, o rastreador, mas ter todos os componentes. A gente sabe que esse cara tem histórico de problema muscular. E a medição tal que a gente fizer, né, mais avançando com a medicina esportiva, né? Se a gente fizer essa medição ao longo do jogo, a gente sabe nos momentos que ele está tendo mais pico de certos níveis ali de endorfinas ou de outros tipos de compostos, né, dentro do corpo dele, que isso pode causar uma lesão grave. Evitar a medicina esportiva, fazer o preventivo também, né, como você disse, mas não só com o handband, né? Mas avançar em termos assim, de você conseguir colocar dentro daquela faixa que eles já colocam, um composto de monitoramento físico, né? Monitoramento mental e monitoramento de estatística, tudo junto em um, né? Não sei, né, em outros esportes que a gente possa pensar, por exemplo, pro vôlei, né? O posicionamento, tem um negócio agora que o líbero não pode, né? O menorzinho que tá ali no meio, não pode atravessar, né, a linha do meio ali. Mas a quadra ali, talvez sendo tracejada para certas posições, né? E certas jogadoras, né? O jeito que elas se desenham na quadra, né? Possa dar uma resposta mais rápida, né? E até scout, a gente pensa assim, hoje em dia já deve ter, porque eles têm um GPS, mas assim, um scout mais preciso, se der assim, de acordo com o longo do tempo, por exemplo, o cara, o treinador, fala assim, olha, eu quero ver como é que tal jogador, eu sei que ele desempenha bem sob tais circunstâncias. Nesse jogo aqui, eu tô vendo que ele não tá fazendo o que ele deve ali. É em função do oponente, é em função do gramado, eu quero saber agora, eu quero informação em tempo real do scout, né? Quero eu ali no tablet, né? Me acessando tudo, me mostrando tudo. Talvez até o esporte fique menos, né? Menos tempo para você analisar um adversário e você analisar minuto a minuto, né? Ao transcorrer do jogo, não precisa só recorrer, porque tem treinadores bons hoje em dia que eles conseguem enxergar o jogo bem, e aí vai muito do campo subjetivo, né? Do campo da observação humana, né? De como um time está armado, o outro não e tal.
E aí você consegue, sem precisar, vai mostrar o desenho tático para você. Se todos os jogadores estiverem tagueados, vai mostrar assim, ó, é 2 linhas de 4 com 2 ali na frente. Uma linha de 5 atrás e 3, 2 ali. E aí vai talvez acessar muito mais gente, muitos treinadores até incompetentes vão poder entrar, porque a leitura vai estar no tablet, né? De como outro time vai estar lá. Então, como é que eu vou armar um time para jogar contra esse que os ponta, né, e os lateral caminham junto? Ou se os caras jogam em cima, cadê os buracos no time ali, né? Olhar ali para o tablet, olhar para o campo, né? E conseguir confrontar um com o outro, né? O tênis até talvez ali onde seca, né? A testa, podia até mapear os movimentos dos jogadores, né? Para você ver onde é que está o erro, né? Exatamente onde o erro de movimento, né? Quando você tem que bater na raquete, tem formas de você fazer o backhand, né? O forehand, o slice, né? Que é você cortar literalmente a bola, né? Quase cortar ali para ela pegar efeito. Qual que é o erro que está acontecendo ali, né? Seja na instrução de um esporte, se você conseguir mapear, né, o jeito que o punho está se movimentando, os pés, né? Pugilismo, se a gente pensar nisso, se você consegue ver onde o cara está errando nas passadas, né? No jeito que ele movimenta o braço, né? Para conseguir dar o soco, se ele vira de lado demais, né? Se ele está em ângulo, né? Seja suficientemente bom para acertar aquele tipo de oponente. Se você conseguir mapear movimentos de muito mais instantâneos, né? Você vai conseguir talvez mudar a história do esporte, até criar novos caras que sejam muito habilidosos, né? Sendo corrigido a minuto, né? O que você está fazendo de errado, o que não está e tal. A instrução seja mais direta, né? Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, chegaram até aqui porque vocês gostaram, ajuda a gente aí com o joinha. Se for novo no canal, a gente convida a se inscrever. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo. Fica com a gente aí.